O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma continuação imediata do Evangelho de ontem e continua a mesma ideia, isto é, Jesus está falando para os apóstolos, para os seus discípulos e para os apóstolos de perseguição pelas quais eles vão passar. O contexto aqui é o seguinte: Jesus começa a censurar os fariseus. Se vocês pegarem, nós estamos aqui em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 8. Se vocês pegarem um pouquinho antes, ali no capítulo 11, a partir do versículo 37, Jesus começa a criticar os fariseus e os doutores da lei. No versículo 39, Jesus, ele diz assim: vós fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Isto é, vocês até parecem limpos por fora, mas por dentro, podridão. Então, vocês percebem que quando Jesus repreende, e ele repreende de uma maneira firme, ora, para que alguém ouça, e aqui não apenas há uma repreensão firme, qualquer repreensão, somente os virtuosos as ouve, e o resultado é melhor, o resultado é benéfico. Então por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda virtude, que nos conceda santidade, que nos conceda humildade, para que quando Deus nos repreender, seja por meio da sua palavra, seja por meio de uma pregação, seja na sua oração, quando Deus lhe fala ao coração e condena, recrimina uma atitude sua, que a atitude seja humilde, que a atitude seja virtuosa, que a sua atitude seja o quê? De se reemendar. Porque se você não estiver no Espírito de Deus, quando você ou se sentir repreendido pela palavra de Deus, você odiará a palavra de Deus e o mensageiro dela. Guarde isso, que nós iremos retomar esta ideia no finalzinho da homilia. Isto é, já vou dar o spoiler: o mundo que odeia a palavra e a igreja portadora da palavra, o mundo que odeia o Evangelho e os mandamentos de Deus, consequentemente o próprio Deus, e a igreja que insiste em pregar tais mandamentos, porque o mundo não quer se converter. Pois bem, então voltemos aqui para o contexto. Jesus então começa a firmemente condenar, repreender
os fariseus e os doutores da lei. E ele desce a lenha. Continua, versículo 39, no versículo 40, ele diz assim: vocês são insensatos. No versículo 42, ai de vós, fariseus. Aí continua, vocês fazem isso e isso só para enganar Deus. Vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e das ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Isto é, isso que vocês fazem é bom, e até vai dizer aqui, neste mesmo versículo, era necessário praticar estas coisas, sem deixar as outras. Isto é bom que vocês paguem o dízimo da hortelã, do cominho, da arruda, eram costumes, ok, podem fazer, isso é bom, mas não deixem de viver a justiça e a caridade, elas são principais. Então aqui nós temos que ouvir isso e temos que começar a aplicar isso a nós, porque às vezes nós selecionamos os mandamentos que queremos observar, os elegemos como principais, mas deixamos de lado outros mandamentos tão importantes quanto, se não até mais importantes, mas porque não são muito simpáticos a nós. Então isso também faziam os fariseus, e Jesus os critica. Continua, versículo 43, ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras, o orgulho, a vaidade, o desejo de poder, de parecer. Versículo 44, ai de vós que sois como os sepulcros, que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem os saber. Isto é, vocês são como os sepulcros caiados, por fora bonitinho, caiadinho, pintadinho, mas por dentro está tudo podre. E aí vai, e aí quando Jesus começa a falar isso, os fariseus e os doutores da lei veem que estão sendo corrigidos, e como eles não querem mudar, eles se sentem agredidos por aquelas palavras. E aí diz aqui, versículo 45, um dos doutores da lei lhe disse: mestre, falando assim, também a nós nos afrontas. Isto é, o Senhor dizendo isso, o Senhor está ofendendo a nós. E Jesus disse: e é isso mesmo. Jesus politicamente correto não era, né? Quando o doutor da lei diz: Senhor, o Senhor está dizendo isso está me ofendendo. E Jesus disse: pois bem, ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com o dedo vosso tocais os fardos. Isto é, vocês são do mesmo jeito que os fariseus. Mas por que é que Jesus faz isso? Eu não vou negar que, humanamente falando, de imediato parece até uma atitude meio antipática. É verdade, parece, sejamos sinceros, mas é caridade. Jesus viu que eles estavam de tal maneira enraizados, fincados naquela atitude, que ele tinha que ser firmemente enérgico para retirá-los, para acordá-los daquele sono, daquele torpor. Então Jesus usa palavras firmes, movido por caridade, para quem sabe ganhar alguns, e começa então a repreender, mas diz aqui no finalzinho do capítulo 11, que eles começaram a importunar Jesus fortemente, e a persegui-lo com muitas perguntas, e nós sabemos muito bem aonde isso vai dar. Vai chegar um momento que eles vão querer a morte de Jesus, porque eles não suportam olhar, o justo, porque a justiça dele condena a sua injustiça. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, aqueles que não querem mudar, quando veem Jesus, a própria figura de Jesus lhes incomoda. E os apóstolos e os discípulos, que não eram bobos
De maneira nenhuma. Eles viram, rapaz, eles vão matar Jesus e vão matar nós também. Rapaz, eles vão perseguir Jesus e nós que somos amigos dele, eles vão nos perseguir também. A conclusão era óbvia. Se você tem 2 neurônios, você vai ver, nós somos amigos dele, nós andamos com ele. Vão começar a persegui-lo e vão querer matá-lo, vão nos perseguir e vão nos matar também. E Jesus, que lê os corações, olha para eles e diz: não tenham medo de quem mata o corpo, mas não pode fazer nada além do que isso. Percebe que o capítulo 11, aí agora eu estou entrando na parte do capítulo 12 que nós ouvimos ontem. Jesus então diz: olha, não tenham medo, eles podem até matar o corpo, mas eles não vão fazer nada além do que isso. Tenham medo de perder Deus, porque além de você perder a vida, você pode ir para o inferno. E aí nós terminamos a leitura de ontem, e Jesus então, como que para reafirmar este mesmo ensinamento, Jesus diz, olhe, versículo 8, Lucas, capítulo 12, versículo 8, você vai copiar em casa, você vai colar na porta da geladeira, no armário do banheiro, na porta do guarda-roupa, na porta do seu quarto, em algum lugar, para que você várias vezes veja e leia: quem se envergonhar de mim, quem não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei dele diante dos anjos de Deus. Jesus está dizendo: olha, é verdade, eles vão me perseguir, é verdade, eles vão desejar a minha morte, mas eu garanto, se vocês não virarem as costas para mim, se vocês continuarem do meu lado, eu estarei do lado de vocês no juízo, diante dos anjos. Imagine aqui, meus santos, que alegria. Isto é, Jesus está prometendo que se nós não o abandonarmos, estivermos com Ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida aqui na terra, no juízo Ele estará do nosso lado, como nosso advogado, como o nosso paráclito. Lembre que o Espírito Santo é o outro paráclito que Ele enviará, e Ele vai dizer: olha, ele é tranqueira, mas ele nunca teve vergonha de mim lá na terra. É verdade, ela não é perfeita, mas ela procurou ser fiel a mim e não teve vergonha de mim, nem do meu nome, nem dos meus ensinamentos, e pagou o preço pela minha amizade sobre a terra. Então Jesus estará do nosso lado diante dos anjos de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 8: digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Meus irmãos, vamos agora aplicar a nós, isto é, se nós tivermos, e eu acho que nós temos, olhe, se nós tivermos 2 neurônios espirituais, 2 neurônios religiosos, 2 neurônios que rezem um pouquinho, nós veremos que nós cristãos estamos nos aproximando para um período de perseguição. Olha para o mundo, nós estamos vendo cristãos sendo perseguidos por causa da sua fé. Nós estamos vendo guerras e rumores de guerra que são sinais
que aconteceram muitos no decorrer da história, mas os sinais estão se tornando cada vez mais frequentes e abundantes. Olhe para o mundo e nós estamos vendo regimes cada vez mais totalitários, inclusive em ditas democracias, que têm deixado de ser. Isso é, regimes que oprimem e que agem à margem da lei. E se agem à margem da lei aqui, sem consequências, agirão à margem da lei ali, sem consequências. Se hoje prendem homens e mulheres sem um justo julgamento, por que não nos prenderão a nós, quando criminalizarem nossas atitudes, sem um justo julgamento? Seremos. É só você. O problema é que nós vivemos no mundo da poliana, né? Achando que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, que o mundo está muito bonito. Não é assim. Não é isso o que nós estamos vendo. Isto é, o mundo se tornando cada vez mais hostil a Cristo, o diabo sendo cada vez mais adorado, sendo cada vez mais exaltado, Cristo sendo cada vez mais desprezado pelas nações que deveriam reconhecê-lo como Senhor, nações que foram formadas, que tiveram como berço o cristianismo, nações inteiras, virando as costas para Cristo, para os seus mandamentos, e abrindo as portas para o príncipe das trevas. E isso não é exagero nenhum. Pecados sendo elevados à virtude, e condenar publicamente aquele pecado sendo tido como um crime pelo qual nós seremos punidos. Existe aí, pode ser que muitos aqui não saibam, mas existe aí uma agenda 2030 se encaminhando para a sua implantação, e nós assim vamos dizer: não, gente, mas isso não é conosco. Aí isso vai acontecendo em muitos países da Europa. Não, gente, isso não é conosco. Aí começa a acontecer em países da América Latina. Não, gente, mas isso não é conosco. Até que começa a acontecer em alguns lugares do nosso país. Não, gente, não é conosco. Até que acontece conosco. E aí, é tarde demais para, quem sabe, tomar uma atitude diferente diante de tudo isso. Mas qual é a atitude primeira e principal que todos nós precisamos ter? Pedir a Deus a graça de permanecermos de pé quando as dificuldades vierem. Pedir a Deus a graça de nos mantermos de pé quando a perseguição chegar. Mas para que esta súplica seja uma súplica verdadeira, eu preciso me manter de pé diante das dificuldades que a vida me coloca no dia a dia. Eu vou me exercitando a fidelidade a Deus nas pequenas coisas, na luta contra os pequenos desafios. Eu vou me acostumando a me renunciar a mim mesmo nas pequenas ocasiões. Eu vou me acostumando a sofrer pequenas perdas por causa de Cristo agora, para que quando vierem as ocasiões em que eu precisar perder muito por causa dele, eu já estou preparado. Mas como eu estarei preparado para perder por causa de Cristo muito, se hoje, por pouco, eu prefiro perder Cristo e não coisa alguma? Então, meus irmãos, os apóstolos olharam e viram: vem chumbo grosso para nós. E Jesus disse a eles: olhem, não tenham medo
de quem podem matar o corpo, mas não podem fazer nada além disso. Nós cristãos, nós católicos, olhamos ao nosso redor, estamos vendo, inclusive dentro da igreja, uma mundanização cada vez maior, isto é, o diabo não está apenas satisfeito para que o mundo seja hostil a Cristo e aos seus mandamentos. O diabo quer inclusive que homens e mulheres na igreja sejam hostis àquilo que sempre foi ensinado por Cristo e pela igreja. Então nós começamos a ver o pecado se infiltrando na igreja por meio de homens e mulheres de igreja e querendo ter o status de virtude, ter o mesmo status daquilo que sempre foi tido como santidade. Então nós vemos que aquilo que Nossa Senhora lá em Fátima falou de um abandono da fé, de uma apostasia da fé, nós vemos acontecendo, e aí ficamos como Poliana, achando que não, isso não tem nada a ver conosco não, ou então assim, nós no Brasil, tudo isso vai acontecer, mas o Brasil estará sob uma redoma, porque nós somos tão fiéis, e tão santos, que nós não precisamos de correção, que isso não nos atingirá a nós. Nós estamos vendo aquilo que Nossa Senhora falou, lá em Fátima, de uma apostasia, de um abandono. Você olha, guerras e rumores de guerra, regimes totalitários, cristãos perseguidos, apostasia em muitos homens e mulheres da igreja, e nós precisamos então pedir a Deus que nos conceda a graça da fé, que nós nos mantenhamos na fé, que aquilo que Nossa Senhora disse, que a fé não se perderia em Portugal, e quando isso foi dito, o Brasil era Portugal, estava ligado a Portugal, como que abraçar esta promessa e pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que nos ensine a não perder esta graça que Deus quer nos conceder a nós, mas que nós precisamos, meus santos, estar dispostos a não nos envergonhar de Cristo diante dos homens. Isto é, o que significa testemunhar Cristo diante dos homens? O que significa não se envergonhar de Cristo diante dos homens? Significa estar disposto a passar por dificuldades, chacotas, perseguições, perdas por causa de Cristo, sabendo que o Espírito Santo estará conosco. No versículo 12 do Evangelho de hoje, Jesus diz: quando porém vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e autoridades, não vos preocupeis, o Espírito Santo estará do vosso lado, vos dará palavras acertadas, tudo concorrerá para o seu bem. Se nós estivermos, meus santos, na graça de Deus, por isso, enquanto é tempo, vamos nos nutrir com o alimento espiritual, Eucaristia. Católicos, vamos lá participar da missa aos domingos, participar da missa durante a semana, se for possível, nos alimentar da Eucaristia, nos alimentar de Cristo, para que estejamos com o nosso homem espiritual, o nosso homem interior fortalecido. Por quê? Porque nós temos uma maratona a cumprir, nós temos um combate a travar, e se não estivermos espiritualmente alimentados, não iremos suportar. Como poderemos dizer, combati o bom combate, se eu não estou me alimentando espiritualmente? Então, Eucaristia, confissão, está precisando se confessar, se confesse, não receba a Eucaristia com um coração despreparado, com um coração impuro, com um coração em pecado mortal. Receber a Eucaristia com um coração em estado de graça. Então, confessar-se, comungar, rezar, na sua oração, pedir a Deus: Senhor, concede-me forças a mim, tão fraco, tão cambaleante, para que eu resista nos tempos maus
que já são hoje, mas que também piores se aproximam. Isto é, você reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, o seu nada, mas você confia e espera na misericórdia de Deus, de que Deus dará a você a força necessária para que você se mantenha de pé, e para que você não fraqueje, para que você não abandone nosso Senhor. Então você ali faz a sua oração, você ali todos os dias, rezando a augusta Rainha dos Céus, pedindo a Nossa Senhora, que ela afugente o diabo, com a sua mentira, com as suas ilusões, que os dardos inflamados do inimigo não atinjam a sua alma, nem o seu corpo, nem a sua mente, porque você está debaixo da proteção da Virgem Maria. Você está protegido por Nossa Senhora. Você tem como escudo São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Nós precisamos recobrar esta espiritualidade de luta, de combate, porque nós estamos num combate espiritual, sempre estivemos, mas o mundo atual nos mostra que o combate está mais acirrado do que nunca, e aí muitos cristãos católicos estão bobamente no mundo da Poliana. Poliana, gente, pelo amor de Deus, vocês sabem, é um conto, né? Senão vão achar que é uma pessoa em particular. É de achar que está tudo muito belo, tudo muito bem, vai dar tudo certo, isto é, aquele pensamento positivo bobo que nega os fatos. Que vai dar certo, sim, no final Cristo será vencedor, mas será que eu estarei do lado de Cristo vencedor? Ou eu terei abandonado Cristo por causa da tribulação e perderei a minha alma? Então vamos lá, meus santos, pedir a nosso Senhor, nos agarrar com a Eucaristia, os sacramentos, ouvir a palavra de Deus, missa frequente se possível, se não pelo menos aos domingos, oração, suplicando a Deus a graça da perseverança, suplicando a Deus a graça da fortaleza para suportar os dias maus e fazendo uso dessas orações tão caras a nós, a oração de São Bento, fazer uso, porque nós estamos num período, meus santos, que ou nós tomamos consciência de que nós já estamos no combate e precisamos tomar o nosso lugar nesse combate, ou nós seremos levados na enxurrada, e quando o clima se recrudescer, nós iremos abandonar nosso Senhor, nós iremos, por medo, por não querer perder facilidades, nós iremos nos envergonhar de Cristo diante dos homens, e aí então Ele se envergonhará de nós diante dos anjos de Deus. Que a Virgem Maria, meus santos, neste sábado, interceda por nós, para que nós nos fortifiquemos em Deus, para que nós estejamos debaixo da sua proteção, e para que, se estivermos na amizade com Deus, até mesmo as dificuldades que vierem, nos façam amar mais a Deus e nos decidir ainda mais por nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.